O ministro Gilmar Mendes, do STF, decidiu arquivar uma investigação envolvendo Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, e que se referia, não é, a alegações de propina recebida da Odebrecht, atualmente conhecida como Novo Honor. Essa investigação, que foi iniciada em 2017, baseava-se em depoimentos de ex-executivos da empreiteira que foram obtidos através de delação premiada no contexto da Operação Lava Jato. Na decisão, o ministro declarou, abre aspas, excesso de prazo para o encerramento das investigações, fecha aspas, e a ausência de indícios mínimos. Silvio. Olha, fico feliz que o Gilmar tenha dado essa decisão e finalmente tenha reconhecido os problemas mais graves do inquérito do fim do mundo. Afinal, é um inquérito que está aí há muitos anos, que não vai para lado nenhum, baseado em alegações genéricas e sem provas, né, e que, sem um prazo de encerramento das investigações, produz como é aqui o negócio? Constrangimento. Um constrangimento, cadê? Eu quero usar a palavra correta. Constrangimento ilegal a ser suportado pelos investigados. Pena, Ana, que não é do inquérito do fim do mundo que ele está falando. Não é do inquérito das fake news, não é do inquérito das milícias intergalácticas do Alexandre de Moraes, não é sobre esse. Né? É sobre o inquérito que favorece a companheirada do PT. Quer dizer, o inquérito não, né? O encerramento do inquérito favorece a companheirada do PT, porque, afinal de contas, é isso. Valdemar da Costa Neto, embora agora ele esteja com o Bolsonaro, ele sempre foi um dos companheiros de viagem do PT desde o começo da roubalheira. O PL está com o Lula desde 2002, quando o Lula foi eleito presidente da República, o PL tinha lá o seu vice. E o PL foi o partido que deu suporte para a criação do Mensalão e depois para a criação do Petrolão. Agora, por que o Gilmar Mendes fez isso? Eu não sei. Eu sei o seguinte, que os argumentos alegados por ele se encaixam perfeitamente no caso do inquérito das fake news, que promove o constrangimento ilegal suportado pelos investigados, né? É baseado em afirmações isoladas e genéricas, porque não tem prova de nada, não tem nem tese sequer direito do negócio, né? Não tem nem delação, o que é diferente do caso aqui da Odebrecht, não tem dinheiro, nenhum dinheiro desapareceu de lugar nenhum, né? Não tem roubo de nada, não tem corrupção, não tem propina, não tem nada no inquérito do fim do mundo, a não ser assim, o Toffoli e o Alexandre de Moraes não gostam do que as pessoas falam. O amigo do amigo do meu pai, né? A única coisa que tem ali é o problema do amigo do meu pai, que todo mundo sabe que é o Toffoli, né? Que é a denúncia, né, que aparece ao nome do Toffoli nas planilhas da Odebrecht. Né? A diferença aqui é que este inquérito começou em 2017 e o do fim do mundo começou em 2019, 2 anos, né, de diferença. Né? Mas 5 anos tá bom, né? Por um inquérito que sequer tem denúncia, né? Só serve para quê? Para lavar provas, para a gente ver agora se o TSE, que é um tribunal eleitoral, né, usando os seus recursos para fazer investigações ilegais a pedido da polícia, como a gente viu, a pedido do segurança particular do Alexandre de Moraes, como a gente viu, a pedido de juízes do STF, como a gente viu, né, usando como se fosse uma espécie de escritório particular de investigação do cidadão brasileiro. E aí levanta uma série de documentos lá, de print, que documento? É print de Twitter, né, e joga lá dentro do inquérito, né, que até hoje foram capazes de apresentar uma denúncia contra ninguém. Isso. Né? É a coisa mais genérica possível. Prende preventivamente? Prende as pessoas, fazem busca e apreensão. As fotos da mãe do Bernardo estão até hoje lá, junto com a Polícia Federal. Né? Apreende materiais de terceiros, né? Apreende materiais de terceiros que não são investigados. É só esculacho atrás de esculacho feito pelos jagunços do Alexandre de Moraes, como bem disse lá, veja, o juiz do TSE, e não sou eu que falo de jagunço, são vocês, né? Ô, Gilmar, dá uma olhada nesse inquérito aí também, meu. Dá uma mão pros caras. Pô, só os amigos do Lula que tu vai aliviar? Devia pra galera também, meu. Pô, afinal, agora o Valdemar tá com os Bolsonaro, né, cara? Aí só tem bolsonarista. Eu sei que lá no final de 2019, coisa de 2020, teve um acordão ali que o STF não mexeria nos deputados que estão lá neste inquérito.
Isso aí você procurar, tem até na mídia, né? Então, o inquérito está lá, os deputados estão lá, eles vão ficar lá cozinhando no galo, mas todo mundo sabe que não vai acontecer nada assim de muito grave com os políticos que estão nesse inquérito do fim do mundo. Só a galera que ousou dar apoio ao Bolsonaro, que não tem fórum privilegiado nem nada, que vai se fuder. Tipo o Alan, né? O Bernardo, enfim, aqueles 28 coitados que foram esculachados lá naquela manhã de sexta-feira de 2019, né, que tiveram suas casas invadidas, aquela coisa toda, pelos jagunços da Polícia Federal. Isso, só um parênteses, inclusive, o Bernardo ele já relatou isso, eu nem conhecia o Bernardo pessoalmente, mas ele já dizia, né, diz que os caras entraram e falaram, a gente nem sabe por que a gente tá aqui, não é, pedindo desculpas. Mas assim, as pessoas também não podem se iludir com a educação da Polícia Federal, né? Ele pode até pedir desculpas, mas ele está cumprindo uma ordem ilegal, ele é um agente de opressão do Estado que está invadindo a sua casa educadamente. Sim. Não, eu só estou comentando porque era lá no início da coisa toda e realmente não se sabia o que estava, né? Eu acho que os caras estavam realmente... Não, eles estavam constrangidos. Constrangidos, obviamente. Isso. Né? Mas por que eles estavam constrangidos? Por estar cumprindo uma ordem sabidamente ilegal e autoritária. Né, como todo mundo sabe hoje em dia, mas mesmo assim eles cumpriram. Né, mesmo assim eles cumpriram. A minha opinião sempre foi que as vítimas do inquérito do fim do mundo deveriam entrar com ações contra toda a cadeia de comando inteira, começar pelo diretor da Polícia Federal, que foi colocado pelo Bolsonaro lá na época, era o senhor Rolando, né, o diretor-geral da PF, depois o delegado daqui do Paraná, depois o delegado de Londrina e depois todos os agentes que foram na casa do Bernardo. Né? Colocar, inclusive, o ministro da Justiça na época, que, se eu não me engano, era o André Mendonça, né? Implicar todo mundo. Ah, mas não vai dar em nada. Bom, o problema é deles, meu filho. Você não é o advogado deles. Quem tem que falar que não vai dar em nada é o advogado deles. Eles que se danem lá com os advogados e façam a defesa. Né? Eles estavam só cumprindo ordem. Beleza, então eles que... Agora você já começa a defender o cara, porque não é para ganhar. A ação não é para ganhar. É para colocar no lugar, assim. A ação é para os agentes da Polícia Federal terem dor de cabeça. E são 28 ações, né, a ser defendida em vários estados diferentes. Entendeu? Esse é o ponto. Né? Porque eles não fazem isso com a gente, não fizeram isso com o Felipe Martins, não fizeram o Felipe Martins ter que peregrinar pelo Brasil se defendendo da acusação de racismo, né? As pessoas não sabem, mas por que o Felipe Martins sumiu em determinada época do governo? Ele não aparecia mais nada, não viajava com o Bolsonaro. Porque o assédio judicial em cima dele foi gigantesco. E ele não tinha tempo de fazer mais nada a não ser ficar se defendendo. É a mesma coisa. Entendeu? Só que agora já foi, agora não adianta falar disso, agora já faz 5 anos. Né? Mas era para ter colocado do cu de todo mundo. Né? E aí deixa eles se defenderem. Porque qual que é o ponto? Na próxima ordem legal, dessa, o agente da PF que está aqui lotado, né, que vai, vou ter que ir lá na casa do Alan, lá dar o esculacho na mulher dele, né, que foi isso que eles fizeram, quando entraram de metralhadora na mão, aquela porra toda na casa do Alan, com ela grávida. O cara vai pensar 2 vezes, fala, porra, aí eu vou ter que arrumar um advogado, vou ter que me defender, esses caras do terceiro livre são os pentelhos do caralho. Né? Quer saber? Seu delegado, hoje eu não posso ir fazer esse mandado aí de boca, eu acordei com dor de barriga, tô com dor de dente. É assim. Esse é o negócio. Veja, não existe ditadura sem a cooperação voluntária. Nenhum opressor manda sozinho no mundo. Ele precisa de uma não é longa, mas pelo menos uma forte cadeia de comando, de pessoas que colaboram por livre e espontânea vontade com o regime. Sempre foi assim. Né? Em todo regime é assim. E é de uma escolha realmente pessoal. Agora, o que acontece? Qual que é uma das formas da resistência pacífica, aliás, né? Que não envolve violência, não envolve atentado ao Estado Democrático de Direito, nem nada disso. Né? É a resistência pacífica à opressão. Uma das formas, né, dessas vamos dizer, regras, né, é enfraquecer o estímulo, a vontade de colaboração. Entendeu? Assim, o sujeito, quando ele vai fazer a conta dele de manhã, se vale a pena continuar colaborando com o regime ou não, ele chega à conclusão de que não, que o custo pessoal para ele está muito alto. E uma das formas que todos os regimes, que toda resistência a regimes de opressão encontraram para
enfraquecer a colaboração, né, por parte das pessoas que colaboram mesmo com o regime, né, dos colaboracionistas, para desmotivá-las a colaborar, é o escárnio público. Que aqui agora estão falando assim, isso é submeter as autoridades, é dificultar a investigação. Não é nada, é fazer, por exemplo, como fez o Marcel Van Hatten, é pegar a foto do Fábio Shor e levantar no plenário e falar assim, esse daqui é um inimigo do povo. Uau. Né? Mas óbvio que não tem que parar aí. Né? Essas pessoas, não estou falando do Fábio Shor especificamente, essas pessoas que agora já foi, mas essas pessoas que colaboraram, todo mundo deveria conhecer o rosto delas. E elas deveriam sofrer a execração pública em todo lugar que elas fossem, entendeu? O que é? Para proibir o cara? Não. É para cuspir na cara? Não. Mas é assim, vai na padaria do seu bairro, meu filho. Assim, o padeiro te atende, vende o seu pãozinho. Né? Mas te atende com cara feia, deixando claro que você não é uma pessoa bem-vinda ali. Né? É assim que funciona. Agora já era. Mas, enfim, voltamos aqui ao assunto do Gilmar Mendes, né? Pelo menos a gente vê aí, vocês falam que, né, o STF só persegue os conservadores brasileiros, o pessoal da direita. É mentira. Tá vendo? Gilmar Mendes acabou... Aliviou ali. Né, de enterrar o inquérito contra o Valdemar da Costa Neto, que é a maior liderança da direita brasileira. Né? O homem mais importante hoje do movimento conservador é o Valdemar da Costa Neto. Se o Boulos não será eleito em São Paulo, é graças ao Ricardo Nunes, que é um aliado do Valdemar da Costa Neto. Ele tá sendo irônico, tá, gente? Não estou. Ana, o Valdemar é o homem mais importante da direita brasileira. Eu estava lá no CIPEC de BH em 2022, sim. E o CIPEC, que começou com um discurso lá nos anos 80, em 83, acho, 82, com um discurso do Ronald Reagan, acabou em BH com uma salva de palmas ao nosso, abre aspas, nosso presidente Valdemar da Costa Neto, fecha aspas, sim. E palmas. Entendeu? Então, assim, é óbvio que ele está na mesma linha de continuidade do Ronald Reagan, sim. Da Heritage Foundation, enfim, de todos os conservadores que criaram o CIPEC. Vamos lá. O CIPEC do Brasil começou a primeira edição com um discurso de abertura do Onyx Lorenzon. Mas veja, ele aliviou para o Valdemar, que é o homem mais importante da direita hoje, gente. É ele que vai decidir o futuro das prefeituras todas do Brasil. É ele que é o dono da articulação, ele que decide quem são os candidatos. Eu não tô sendo irônico, não. É ruim que essa seja a nossa situação. Que ele seja a realidade, né? O homem mais importante da direita brasileira. É ruim que seja assim, mas, enfim, mas é assim. Veja só. Em 2023, vocês vão entender por que o Gilmar está levando para o Valdemar. Em novembro do ano passado, o Gilmar Mendes foi atrás do Valdemar para pedir ajuda para enterrar a PEC contra o STF. A PEC que limitava os poderes do STF. Uma delas é essa das decisões monocráticas. A decisão do Gilmar é uma decisão monocrática, ela não foi para o plenário. Provando a tese que o Eduardo Bolsonaro levantou esta semana, ontem ou no final de semana, não sei se eu vi ontem a notícia, mas pode ter sido no final de semana. Veja, o Eduardo Bolsonaro, né, falando contra a PEC, que limita as decisões monocráticas. E qual era o argumento do Eduardo? Que o fim das decisões monocráticas pode prejudicar a direita, porque a gente só tem alguma chance de ganhar alguma coisa no STF se forem para decisões monocráticas sorteadas com alguns ministros que são favoráveis a nós, que eu não sei quem são, talvez o Fux, né? E o Zanin, que são os dois ministros que têm decisões mais favoráveis ao povo brasileiro. São os dois, porque certamente ele não está falando do André Mendonça nem do Cássio, mais ou menos. O Cássio é metade lá, metade aqui. Você entendeu? Ele falou assim, não, eu acho que essa PEC pode nos prejudicar porque a gente só consegue ganhar nas decisões monocráticas, porque quando é para o Pleno sempre vota contra a direita, ou os conservadores. Né? Veja, o Eduardo Bolsonaro falou isso. Ele falou, não, mas eu vou apoiar porque agora é importante e tal, mas acho que isso deveria ser melhor discutido. Então, veja, o Eduardo Bolsonaro está contra a PEC que tira poderes do STF. Logo, poder das decisões monocráticas. É como se ele tivesse a mesma intenção ali do Dino. Exatamente. Por quê? Porque a PEC, porque as decisões monocráticas podem favorecer a direita. O que acontece no dia seguinte, o Gilmar Mendes vai lá por uma decisão monocrática e favorece a direita. Certo? Uhum. Não é uma história de muitas coincidências para vocês? Não é uma história bonita de ser contada? Né? Quando a gente conta assim, quer dizer, não fica muito bonito. Daí a gente vai lá e vai ler a matéria. Vou ler aqui a matéria do Poder 360 para vocês
né, de novembro de 2023. Gilmar Mendes pediu ajuda a Valdemar do PL contra a PEC. O ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, articulou como foi possível para impedir que o Senado votasse a proposta de emenda constitucional que limita as decisões monocráticas individuais dos magistrados. Um dos que conversou com o Gilmar foi o ex-deputado federal Valdemar da Costa Neto, o principal cacique do PL. Valdemar depois ligou para os senadores do PL e tentou sensibilizá-los sobre o pedido do ministro do Supremo. Não deu certo, a articulação fracassou e a PEC passou no Senado e ficou parada cozinhando lá na Câmara até agora e o Lira colocou para rodar. Né? No final, dos 12 senadores do PL, só o senador e ex-jogador de futebol Romário votou contra a proposta. O mesmo que agora, né, divergindo do Bolsonaro, né, no Rio de Janeiro, declarou apoio ao Paes, ao invés do Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro no Rio. Né, o Romário, que foi apoiado, foi criado pelo Flávio Bolsonaro, apoiado pelo Jair Bolsonaro, contra o Daniel Silveira, que está preso com votos do André Mendonça, há 9 anos de cadeia. Já pagou a multa e ainda não foi solto. Recebeu uma graça presidencial e não foi solto. Então, quer dizer, lá no Rio de Janeiro, as pessoas podem discordar do apoio do Bolsonaro, que não tem nenhum problema. O Valdemar não vai para cima. Em São Paulo, não. Em São Paulo, se alguém discordar, tá fudido. O Valdemar ameaça arrancar o fundo. Agora, onde que está o interesse do Bolsonaro? Está o maior, está no Nunes ou está no Ramagem? Obviamente está no Ramagem, né? E o acordo não era esse? Valdemar São Paulo, Bolsonaro Rio. Mas quem vai fazer cumprir o acordo lá no Rio de Janeiro? Ninguém, né? Então, assim, é Paulo Toba do Bolsonaro. E aí, o traíra sou eu, que fico denunciando as cagadas do Nunes. Eu que sou o errado dessa história. Veja, quando a gente fala que as pessoas estão traindo o Bolsonaro, isso não é trairagem, meu filho. Isso aí é aviso, conselho, né? Valdemar depois ligou para o senador Estado Pé. A decisão de Romário, entretanto, foi apenas por uma dívida de gratidão com o Supremo. Só isso, uma dívida de gratidão. É que os magistrados foram duros contra o ex-deputado e bolsonarista Daniel Silveira e inviabilizaram sua candidatura ao Senado pelo Rio de Janeiro. Assim, sem esse adversário difícil pela frente, a reeleição de Romário ficou facilitada. Os ministros do STF estão preocupados, temem que se essa PEC acabar passando também pela Câmara, o que não vai acontecer em 2023, está acontecendo agora, vai se abrir uma porteira e outras medidas virão para limitar a atuação dos magistrados. Pois é, se alguém tinha dúvida do porquê o Gilmar aliviou para o Valdemar, agora não tem mais dúvida nenhuma, minha gente. Está claro por que isso aconteceu? Né? É óbvio, é um acordo entre o Valdemar da Costa Neto, que vem sendo costurado desde o ano passado, com o Gilmar Mendes. O Valdemar tentou impedir a votação da PEC no Senado, não conseguiu, e agora ele vai tentar mais uma rodada, né, para tentar impedir a votação desta PEC no Congresso, contando com o apoio, né, combinado ou não, consciente ou não, do Eduardo Bolsonaro, que já está fazendo narrativazinhas contra a PEC.